E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula para a gente conversar agora sobre a aposta de número 4, que tem relação com o Instituto do Tribunal do Júri, para a gente poder trabalhar os princípios constitucionais aplicáveis ao Tribunal do Júri, tá? Então, é muito importante isso porque nós temos muitas teses, jurisprudências firmadas que estão estritamente relacionadas a cada um desses princípios. Então, nós vamos ver o que eles significam, quais são as consequências jurídicas da aplicação desses princípios no Tribunal do Júri e analisar também as teses, jurisprudências, súmulas, tudo aquilo que tem de mais importante, não só firmadas pelo STF, mas também pelo STJ, para a gente verificar então o que pode vir na sua prova, tá? O que pode vir lá em eventual cobrança a respeito desses princípios constitucionais tão importantes. Então vamos lá, vamos aqui analisar a aposta de número 4. Então nós vamos trabalhar o artigo 5º, em que prevê, é reconhecida a instituição do Tribunal do Júri, com a organização que lidera a lei, assegurados. Aí nós temos a plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos e a competência mínima que nós vamos ver para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então nós vamos estudar agora cada um desses princípios para a gente revisar rapidamente cada um deles. Então, dentro da plenitude de defesa, existem alguns pontos aqui que nós temos que nos recordar. A plenitude de defesa é diferente à ampla defesa. Então, aqui a gente tem um reforço, um plus, né, no reforço à ampla defesa. Vai além daquele princípio da ampla defesa que nós já estudamos em outra aposta aqui do nosso curso. A plenitude de defesa, como nós acabamos de ver no artigo 5º, ela se aplica apenas ao Tribunal do Júri. Então, nós não teremos a aplicação desse princípio em outro instituto ou em outro procedimento processual penal, mas apenas no procedimento especial do Tribunal do Júri. Então, o que nós temos aqui? Permite-se ao réu a utilização de alguns argumentos que, no geral, nos demais procedimentos, esses argumentos não seriam possíveis, esses argumentos não seriam válidos. Então aqui nós podemos ver, no momento dos debates, no momento da apresentação lá no júri, justificativas, por exemplo, da defesa para absolver o réu, utilizando de argumentos de cunho moral, cunho social, cunho sentimental, cunho de política criminal, tudo aquilo que pode ser falado que geralmente a gente não vê em argumentações em procedimentos comuns, por exemplo. Por que isso acontece dentro do Tribunal do Júri, né, gente? É para contrabalancear o quê? Porque no Tribunal do Júri a gente adota, por exceção, aquele sistema da avaliação da prova, que é o sistema da íntima convicção, que também é chamado de certeza moral do julgador. Lembra que dentro do processo penal a gente aplica o sistema de avaliação do livre convencimento motivado, mas no Tribunal do Júri, como nós temos os jurados do Conselho de Sentença, os 7 jurados, que vão na sala secreta, vão fazer a votação no sigilo da cédula sim ou não, nós temos a adoção desse sistema por exceção, a título de exceção. Então, para a gente compensar que os jurados não precisam justificar a escolha deles, a gente dá ali um reforço da ampla defesa. A gente dá um reforço de manifestação, por exemplo, para que a defesa possa se valer de N argumentos, não só jurídicos, para tentar convencer esses jurados, já que eles vão apenas colocar sim ou colocar não. Então, é para balancear exatamente esse sistema da íntima convicção, tá bom? Toda essa liberdade que tem na plenitude de defesa, gente, vai além também. E a gente diz, né, que existe a plenitude de defesa técnica e a plenitude de autodefesa. Mas aqui é muito fácil da gente compreender, porque aqui nós temos desdobramentos da ampla defesa, como nós estudamos. Então, nós teremos uma plenitude para que a defesa fale os argumentos nos debates, mas nós temos uma plenitude para o próprio réu. Vamos supor que no momento do interrogatório ele possa se valer de manifestações de todos esses cunhos, manifestações pessoais, principalmente no momento que ele for ouvido no interrogatório dele. Então vai além da ampla defesa. Outro princípio que nós temos é o sigilo das votações. Então lembra que quando os jurados, nós temos aquele conselho de sentença com 7 jurados. Quando eles vão lá para a sala secreta, eles vão votar na cédula sim ou na cédula não. Mas ninguém vai saber quem votou o quê.
né, até por segurança desse jurado. Então, hoje em dia não tem, né, nunca teve como a gente saber, foi o jurado João que votou sim, foi a jurada Ana que votou não. Não tem como a gente saber. Existe um sigilo, ele vai depositar a cédula na urna, ninguém vai saber qual foi a cédula que ele depositou. Por isso que a gente teve aquela mudança na sistemática do Tribunal do Júri também, que a gente não precisa colher todos os votos. A gente vai conferir na urna, mas a gente não vai dizer qual é o resultado, por exemplo, se foi 7-0. Quando chegar na maioria, quando tiver, por exemplo, 4-0, a gente já pode encerrar aquele quesito. Exatamente porque se fosse publicizado que ficou 7-0, daria para o réu saber que todos os jurados votaram naquele sentido, mas a gente precisa resguardar o sigilo dessas votações. Além dessa questão da sala secreta e das votações em si, nós temos como decorrência a incomunicabilidade desses jurados. Eles devem se manter incomunicáveis ao longo do julgamento, como forma da gente garantir essa decisão deles. Claro que essa incomunicabilidade, ela diz respeito ao objeto da causa. Eles podem, lá durante o almoço, né, quando for feito o intervalo no júri, eles podem conversar sobre algum assunto de política, religião, a economia, o jogo de futebol. O que eles não podem conversar é sobre o objeto da causa que eles estão ali como jurados. Temos também a soberania dos veredictos. Então, diz respeito ao conselho de sentença, não diz respeito, não é isso, à decisão do juiz-presidente. Não, a soberania é do veredicto dado pelos jurados. Isso tem um impacto muito grande na parte recursal do sistema do Tribunal do Júri. Quando a gente vai lá para o artigo 593, quando se refere às apelações, a gente repara que quando nós tivermos uma apelação da decisão do juiz-presidente, vamos supor que ele errou a dosimetria da pena, que ele não seguiu o que foi decidido pelos jurados, que ele aplicou uma qualificadora que não foi reconhecida pelos jurados, o tribunal ele vai poder corrigir esse erro do juiz-presidente. Agora, na análise do tribunal a respeito do veredicto dado pelos jurados, o tribunal não pode simplesmente chegar lá e corrigir. Então, vamos supor que os jurados, eles absolveram. Não pode o tribunal chegar lá e corrigir para condenar. Por isso que a gente tem aquela questão de que se houver uma decisão dos jurados manifestamente contrária ao que está nos autos, as provas dos autos, o tribunal ele vai anular o julgamento para que proceda a um novo julgamento. Então, exatamente respeitando essa soberania dos veredictos. Então, esse é um princípio que ele tem impacto no recurso de apelação, quando a gente trabalha o artigo 593 do Código de Processo Penal. Então tem que também ter muito cuidado com isso. Agora, como todos os princípios, quando a gente conversa sobre essas normas, essas regras, principalmente princípios, a gente sabe que não são absolutos. Então, apesar de ter a soberania dos veredictos, o que pode acontecer na prática? A gente pode ter uma condenação, os jurados condenaram, o juiz-presidente proferiu a sentença condenatória, condenou o réu, essa sentença transitou em julgado e anos depois a defesa entrou com uma revisão criminal, ajuizou uma revisão criminal, demonstrando que aquela decisão foi injusta, exatamente para corrigir esse erro praticado pelo judiciário e praticado pelos jurados no momento do veredicto. É possível a revisão criminal das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri? Sim. Então, a soberania dos veredictos não é um princípio absoluto. Continua a possibilidade da revisão criminal, assim como ela é prevista lá nos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal. Nós vimos ainda, como quarto princípio aqui do Tribunal do Júri, a questão da competência. Então, diz a Constituição Federal que o Tribunal do Júri é competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. E aí, sejam eles consumados, sejam eles na modalidade tentada, lá do artigo 14 do Código Penal, seja consumado ou tentado, desde que seja doloso, ou seja, não pode ser culposo, desde que seja doloso. E dentro lá do capítulo de crimes contra a vida, estarão, por exemplo, na competência do Tribunal do Júri. Então, quais são esses crimes? Aqueles que vocês estudam lá na parte especial do Código Penal, dos artigos 121 até o artigo 127, desde que sejam aqueles todos
dolosos. Mas eu posso ter uma situação na prática em que lá no tribunal do júri vai estar sendo julgado um outro crime que não seja crime doloso contra a vida? Sim, desde que eles estejam conexos, desde que haja conexão ou continência. Então, lembra que a competência do tribunal do júri, ela é uma competência absoluta, ela atrai de regra as demais. Então, se eu tenho uma infração de menor potencial ofensivo conexa com um crime doloso contra a vida, vai tudo para o tribunal do júri. Se eu tenho um furto, um roubo, um estupro conexo com um crime doloso contra a vida, vai para o tribunal do júri. Então, obviamente que existe a possibilidade de que o tribunal do júri julgue outros crimes. Um caso clássico é o homicídio com a ocultação de cadáver, né, que vai tudo ali pela conexão probatória também, até a conexão finalística, vai tudo para processo e julgamento no tribunal do júri. Então, isso está previsto lá no artigo 78, inciso 1º, que vai dizer expressamente: no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalece a competência do tribunal do júri. Mas tenha atenção que a doutrina sempre frisa que essa é uma competência mínima. Não precisa de emenda constitucional para aumentar a competência do tribunal do júri. O que não pode ser feito é reduzir. Eu não posso reduzir essa competência para dizer, não, agora só vai ser do júri o crime de homicídio e não todos os crimes dolosos contra a vida. Não, não posso fazer essa redução. Mas, pela lei, pode ser que venha uma lei que altere o Código Penal e inclua um novo crime doloso contra a vida. Então, a competência para processo e julgamento do tribunal do júri estaria ampliada. Então, nós teríamos novas previsões nessa competência. Outra observação que é importante nós termos é que os crimes pré-ter-dolosos não entram nessa competência. Veja que exige a Constituição que seja um crime doloso. Então, lembra que quando você estuda lá no direito penal os pré-ter-dolosos, nós temos o dolo na conduta antecedente, mas nós temos a culpa na conduta consequente. Então, para ir para o tribunal do júri tem que ser crime doloso. Se dentro do pré-ter-dolo eu tenho o instituto da culpa, que é nessa conduta consequente, então todos esses crimes pré-ter-dolosos, eles não entram na competência do tribunal do júri. É o que acontece, por exemplo, com uma lesão corporal seguida de morte, é o que acontece com o roubo seguido de morte, que a gente costuma chamar de latrocínio, e inclusive sobre esse último ponto, nós temos a súmula 603 do STF. A competência para o processo e o julgamento do latrocínio é do juiz singular, então vai lá para a vara criminal e não do tribunal do júri. Então, o latrocínio, ele vai lá para a vara criminal, vai seguir o procedimento comum ordinário e não o procedimento especial do tribunal do júri. Outra questão relacionada à competência, que pode vir também na nossa prova, é a questão da desclassificação. A desclassificação na primeira fase do tribunal do júri é diferente de quando ocorre a desclassificação na segunda fase do tribunal do júri. Então tenha muita atenção, sobretudo na leitura do artigo 74 do Código de Processo Penal e na leitura do artigo 492. Lembre-se que se a desclassificação, então vamos supor que não é uma tentativa de homicídio, na primeira fase do tribunal do júri verificou-se que na verdade pode ser uma lesão corporal e não uma tentativa de homicídio. O que vai ter que acontecer com esse procedimento? Os autos serão remetidos lá para a vara criminal, para julgar a lesão corporal. Ou, se foi uma outra infração de menor potencial ofensivo, remete para o juizado especial criminal. Já se a desclassificação aconteceu na segunda fase do tribunal do júri, ou seja, quando é na segunda fase do plenário, é o próprio conselho de sentença que fez essa desclassificação. Então, se for na segunda fase, não tem mais para onde remeter, porque nós já passamos, não é isso, pelos dois momentos aí da competência, não teria por que adicionar mais uma fase. Então, o próprio juiz-presidente do tribunal do júri vai julgar esse crime que foi desclassificado e vai proferir a sentença, por exemplo, numa lesão corporal, já que houve uma desclassificação de uma tentativa de homicídio para a lesão corporal. Então, a desclassificação nós temos que observar se ela aconteceu na primeira fase ou se ela aconteceu na segunda fase de plenário. Além disso, para competência, nós temos duas súmulas, elas estabelecem a mesma questão, o mesmo conteúdo,
Claro que nós temos uma súmula vinculante, ou seja, esse conteúdo foi levado à súmula vinculante, o que necessariamente deve ser respeitado pelos tribunais, pelos juízes. Então, estabelece que a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece no foro por prerrogativa de função estabelecido pela Constituição estadual. Por quê? Porque o júri, como nós estamos vendo, ele está na Constituição Federal. Se eu tenho um foro por prerrogativa de função na Constituição estadual, vai prevalecer aquilo estabelecido na Constituição Federal, porque ela tem mais força diante da Constituição estadual. Agora, lembrando que se eu tiver um foro por prerrogativa de função na Constituição Federal e o Tribunal do Júri, que está na Constituição Federal, vai prevalecer o julgamento pelo foro por prerrogativa de função. Então, eu posso ter um crime doloso contra a vida sendo julgado não pelo Tribunal do Júri, mas pelo foro por prerrogativa de função, quando eu tenho esta estabelecida na Constituição Federal, que é todo aquele tópico que nós temos dentro do capítulo de Poder Judiciário, que você aprende dentro do direito constitucional também, que vai estar nas suas questões sobre direito constitucional. Então, aqui só se nós estivermos falando, dialogando com a Constituição estadual, então vai prevalecer a competência do Tribunal do Júri. Alguns julgados que saíram em informativos, tá, pessoal? E aqui, vocês vão ver que no material de apoio existem outros julgados também. Então, o nosso material de apoio, nessa questão da jurisprudência, ele vai um pouco além da aula. Na aula, eu trabalho aquilo que eu entendo que é o mais importante. Mas existem algumas teses já firmadas pelo STJ, existem outras súmulas que eu não trabalhei aqui com vocês, que tangenciam essa questão dos princípios aplicáveis ao Tribunal do Júri. Então, de qualquer forma, eu coloco no material para você fazer uma revisão. Mas aqui eu trabalho aqueles que estão mais diretamente relacionados e que existe mais chance de cair na sua prova. Então, aqui esse julgado, ó, ele trabalha o princípio da plenitude de defesa expressamente. Então, a plenitude de defesa não impede que o juiz avalie a pertinência na produção de uma prova. Então, a gente viu que os princípios não são absolutos. Não é porque a defesa pode se valer de vários argumentos, não é porque a defesa pode se utilizar de argumentos de cunho social, moral, política criminal, sentimental, que ela pode simplesmente querer produzir qualquer prova ao longo do procedimento do Tribunal do Júri. Não, se ela está pedindo uma prova, de qualquer modo o juiz ele vai analisar. E pode o juiz entender que dentro dessa análise é o caso de indeferir uma prova. Aqui mesmo nesse caso analisado pelo STJ, que saiu no informativo 786, ali de um julgado de setembro de 2023, então é um julgado recente, o juiz indeferiu uma prova pericial no celular da vítima, né? Então, o indeferimento foi motivado, não acarretou em cerceamento de defesa, não feriu a plenitude de defesa, então a plenitude de defesa não impede que o magistrado analise de qualquer forma o deferimento ou não de pertinência na produção de provas ao longo do processo. Outra questão muito importante, né, que foi muito divulgado, inclusive, que saiu em informativo, que é muito importante para a gente, é a questão da inconstitucionalidade do uso da tese da legítima defesa da honra em crimes de feminicídio ou de agressão contra mulheres. Então, entendeu o STF que essa tese não pode ser usada, ela contraria os princípios da dignidade da pessoa humana, ela contraria princípios quanto à vida, a igualdade de gênero, sobretudo porque era utilizado o quê? Contra mulheres, então contribuindo para uma perpetuação da violência doméstica e do feminicídio no país, porque esses argumentos não eram utilizados, por exemplo, num homicídio de uma mulher contra um homem. Era uma questão realmente de gênero, uma questão que trazia, né, um argumento de gênero, um desequilíbrio nas questões relacionadas a gênero. Então, como a traição se encontra inserida num contexto tanto para homens quanto para mulheres, e que eventual desvalor moral da traição
é uma questão ética, moral e não uma questão jurídica, não tem como se utilizar essa tese da legítima defesa da honra. Inclusive, aí conclui também o STF, se a gente analisar os requisitos da legítima defesa, então vocês estudam muito as excludentes de licitude lá no direito penal, não tem como você falar dentro dessa argumentação de que porque a mulher traiu o homem, ele pode chegar lá e simplesmente matar a mulher. Não tem como você incluir todos os requisitos do Instituto da Legítima Defesa nesse tipo de argumentação. Então não tem mesmo como se falar. Ou seja, se nós tivermos hoje em dia um argumento como esse, se vier a autoridade policial, o juiz, a acusação, a defesa, se qualquer dessas pessoas fizerem referência, direta ou indiretamente, à tese da legítima defesa da honra, o julgamento será, na verdade, nulo. O juiz vai declarar a nulidade do julgamento. Então não pode ter nenhum tipo de referência quanto a essa tese no julgamento do tribunal do júri. O que mais que nós temos, né? Lá no 593, inciso 3º, a linha D, nós temos a questão da apelação, como eu já havia citado, na plenitude de defesa, na soberania dos veredictos também. Dentro da soberania dos veredictos, a linha D fala da questão da prova contrariamente na verdade, da decisão dos jurados contrariamente à prova dos autos. Então, o tribunal, ao analisar a apelação que tenha por base, tenha como argumento esse inciso e essa linha, ele tem que efetivamente analisar, ele tem que realmente analisar, verificar pelas provas se os jurados feriram realmente, né? Não é simplesmente, o tribunal está ou não concordando com os jurados. O tribunal achava que deveria condenar e os jurados absolveram. Não é isso. É realmente verificar as provas que foram produzidas nos autos para ver se é manifestamente contrária a essa prova dos autos. Então, é realmente analisar tudo que foi produzido ao longo da persecução penal. E, por fim, nós temos aqui a questão da absolvição também pelo quesito genérico. Quando a gente abre o 483, nós temos os quesitos que são feitos aos jurados lá na sala secreta, como nós vimos no sigilo das votações. Então, os jurados, eles podem absolver, eles podem condenar, eles podem desclassificar, mas lembra que nós temos a íntima convicção, ou seja, eles são livres para julgar, que é a certeza moral do julgador. Então, se houve uma absolvição no quesito genérico de absolvição, isso não implica por si só na nulidade da decisão. A gente viu que não tem como o tribunal modificar essa decisão e não tem como o tribunal anular essa decisão. Apenas se, que foi o argumento anterior, se o tribunal verificar que na verdade era manifestamente contrário à prova dos autos, ele vai anular o julgamento e determinar um novo, mas não é simplesmente a resposta do quesito genérico. Precisa verificar tudo que contém ali no processo. Então, os jurados, eles podem absolver o réu com base na livre convicção deles? Pode. Com base em argumentos não jurídicos? Pode. A análise que vai ser feita realmente é quanto às provas que foram produzidas nos autos, para ver se realmente feriu essas provas. Mas se não tiver uma comprovação nesse sentido, não é uma mera discordância da decisão dos jurados. Então, aquela decisão será válida, aquela decisão vai estar valendo. Outra questão, por fim, para a gente terminar, é esse conflito de competência que foi analisado no ano passado, em 2023, e é um conflito de competência importante porque trabalha a questão do Tribunal do Júri Federal. A gente não pode achar, né, que a figura do Tribunal do Júri, isso você não pode se confundir, que existe o Tribunal do Júri só na esfera estadual. A gente tem juízes federais também presidindo o Tribunal do Júri. Então, existem causas, quando verificadas, claro, a incidência do artigo 109 da Constituição Federal, que é quando vai para o juízo federal, quando vai para o juízo federal e se tiver um crime doloso contra a vida no meio, vai para o Tribunal do Júri Federal. E lembrando que o Tribunal do Júri Federal, ele atrai, por conexão e continência, outros crimes.
Só que o que nós tivemos nessa hipótese, que foi inclusive uma mudança de entendimento do STJ? Nesse caso aqui que ele julgou no informativo 779, nós tínhamos o crime de contrabando, lá do artigo 334A do Código Penal, nós tínhamos o crime de resistência, do artigo 329 do Código Penal, e tínhamos o crime de homicídio qualificado, do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5º. Então, a pessoa estava fazendo contrabando, ela foi parada pela polícia militar, ela resistiu à abordagem e aí o policial atirou e matou essa pessoa. Então, o policial, ele estava indo a júri e foi decidido pelo STJ, por se tratar de um policial militar, se ele tinha que ir para a Justiça Comum Estadual, Justiça Comum Federal, Justiça Militar, para onde que seria esse julgamento. Como nós tínhamos aqui dentro dessa hipótese um crime de competência federal, da Justiça Federal, que é o crime de contrabando, entendeu o STJ então que a Justiça Federal atrai tudo. Então tudo foi para a Justiça Federal. E como nós tínhamos no meio um crime doloso contra a vida, tudo foi para a Justiça Federal e tudo teve que ser julgado pelo Tribunal do Júri Federal. Tá bom? Então, compete ao Tribunal do Júri Federal julgar causa na qual há a demonstração de interesse federal específico em relação ao crime doloso contra a vida, ou quando há conexão deste com crime federal. Então, eu tenho um crime doloso contra a vida conexo com um crime federal, então vai tudo para o Tribunal do Júri Federal. Tá certo, pessoal? Então a gente finaliza aí mais uma aposta, a aposta de número 4, fazendo a revisão em alguns princípios importantes do Tribunal do Júri. No material de apoio, como eu comentei, vocês têm outras teses, outras súmulas ainda importantes que tangenciam esse tema, mas aqui nós trabalhamos aquelas apostas dentro do Instituto dos Princípios do Tribunal do Júri. Nos vemos nas próximas aulas. Até mais, pessoal. Bons estudos e tchau, tchau.